Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, que agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos inclinar o nosso coração na Tua presença. Que a Tua presença, Senhor, em nossas vidas possa ser uma realidade. Guarda o nosso coração na Tua presença, Senhor. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Nome do Senhor. Tão digno, tão justo, tão poderoso. E que privilégio podermos estarmos aqui juntos, meu Pai, junto com os irmãos, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Seu nome, para cantar louvores a Ti. Tu que és digno de toda adoração, só Tu és digno de todo louvor. Tu és o Deus incomparável. Nós queremos consagrar esta hora que estaremos aqui, junto com os irmãos, para que o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra seja exposta, e nos ensine a Tua palavra, Senhor. Ensine a cada um de nós os Teus preceitos, guia os nossos corações nas veredas da justiça e traga refrigério para as nossas almas. Quão precioso, meu Deus, é podermos estar junto com o Senhor. Que privilégio nosso conhecer o Senhor, que privilégio nosso saber do Senhor. Há tantas coisas nesse mundo, meu Deus, mas a melhor delas é estar aos Teus pés. Não existe para nós um privilégio maior do que seguir os Seus passos. Que alegria, que privilégio para nós o dia
que o Evangelho entrou nos nossos corações, o dia que o nosso entendimento foi iluminado, o dia que o Espírito do Senhor traduziu para o nosso coração a pessoa e a obra de Jesus, o dia em que o Senhor nos fez nascer de novo, o dia que o nosso coração sorriu pela primeira vez, o dia em que nossa alma foi iluminada pela luz do Evangelho. Que privilégio podermos estarmos aqui, Senhor. Que privilégio estar aos pés da Tua cruz, aonde os nossos pecados foi cancelado, aonde a nossa dívida foi paga, aonde a Tua justiça foi executada, aonde o Cordeiro foi oferecido, ó Pai, como paga do nosso pecado. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Te damos graças por esse dia. Te damos graça pelo dia de hoje, pela saúde que o Senhor nos deu, pela família. Te damos graças pelos nossos filhos, os nossos pais. Te damos graça porque o Senhor cuida de nós. Te damos graça porque a Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra que nos guarda, a Tua palavra que nos alimenta. É a Tua palavra que é pão, Tua palavra que é martelo, que esmiuça a pedra. Tua palavra que é espada. Tua palavra que cura, que transforma, que traz vigor, que traz vida. Nós queremos nessa noite nos dobrar diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Ô irmãos, glória a Deus, graça e paz. Aos irmãos que nos estão assistindo nessa noite, estamos aqui para cultuar o nome de Jesus, estamos aqui para aprender a palavra de Deus, estamos aqui para que Deus fale aos nossos corações e que a palavra de Deus possa ser exaltada e glorificada. Amém? Vamos cantar um louvor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida se há um Deus a me guardar? E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida se há um Deus a me guardar? E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No universo
encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre a noção, o conceito que a gente tem de louvor. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho funcional, é um trabalho de distensão de emoções, é um trabalho e que a música, como terapia, funciona perfeitamente quando a gente consegue alcançar a alma das pessoas. Eu sou apenas mais um instrumento que abre, de certa maneira, as portas e os corações para que eles recebam o prato de resistência, o prato principal, que é a palavra de Deus. Mas o conceito de louvor é muito ligado à música, é muito ligado ao cantar, é muito ligado ao instrumento. E o louvor é o louvar, é o agradecer, de maneiras que é possível que a todo momento de nossa vida nós possamos louvar. Para isso, agradecendo tudo aquilo que Deus nos fez e nos faz a toda hora, a todo momento, durante todo o dia. Goiânia tem muitos flamboyants de todas as cores, e toda vez que eu vejo um flamboyant desse florido, minha alma me enche de alegria, e eu louvo a criação, eu louvo a generosidade de Deus, a beleza estética com que Ele nos presenteou num parque qualquer, numa praça qualquer, num canto qualquer dessa cidade. A presença de Deus está, e o louvor, no agradecer pelas belezas que podemos ver, não só na natureza, mas nas pessoas, é uma maneira de louvar. Então todos nós fazemos louvores, todos nós podemos louvar a Deus na forma do reconhecimento, do agradecimento a Ele por tudo que Ele nos deu, nos dá e nos faz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
mas ainda eu pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todo mundo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, glória. Aleluia, não importam as circunstâncias. Laine, você liga a luz lá para nós? Oi, irmãos. Quero que vocês abram a Bíblia aí no Salmo 19. Salmos 19. Nós vamos estudar hoje aqui. Nós estamos estudando sobre conheça a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Semana passada nós falamos sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. Autoridade das Escrituras Sagradas. E a autoridade das Escrituras Sagradas, que nós vimos a semana passada, é que quem inspirou a Bíblia, quem inspirou as Sagradas Escrituras foi Deus, não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum outro livro é inspirado por Deus. Nós dizemos na semana passada que a Bíblia, as Escrituras, é o único livro que contém o registro da revelação de Deus. Não tem outro livro que Deus se revelou, que Deus falou que tem autoridade espiritual sobre nós. E eu disse na semana passada, antes da gente ler o Salmo 19, que as Escrituras é inspirada por Deus.
Mas o comentário a respeito da Escritura, nem sempre. O que se fala a respeito, a interpretação que alguém faz da palavra de Deus, nem sempre, ela não é uma garantia de que ela está correta. Acreditar que as Escrituras é a palavra de Deus não é a mesma coisa que acreditar que esta pregação específica, esse comentário específico, seja correto de acordo com o que está escrito. Deus ungiu as Escrituras, toda ela é inspiração de Deus. Não existe nada aqui que não seja inspiração de Deus. Ser inspiração de Deus não significa também que não haja passagens que ela não esteja sofrendo mudanças. Por exemplo, há uma mudança do Novo para o Velho Testamento, mas a própria palavra é que mostra quais são as mudanças. Não sou eu e nem você que decide, vamos fazer mudanças. Pregar a palavra de Deus deve ser o desafio do pregador, do cristão, do discípulo. Buscar pregar a palavra de Deus e não o que ele gostaria que a palavra de Deus dissesse. Quanto mais eu me desprendo dos conceitos humanos, das palavras humanas, do que o pregador gosta ou deixa de gostar, quanto mais eu me desprendo e quanto mais eu busco aprender o que está escrito, mais saudável vai ser a minha experiência de viver. Eu disse, uma fé verdadeira num falso evangelho vai produzir em mim expectativas ruins e uma prática de vida não adequada com o evangelho de Jesus. Mas uma fé simples, na verdade do evangelho, vai produzir em mim convicções verdadeiras, esperanças verdadeiras e uma conduta coerente com o ensino de Jesus. Então, a autoridade de que eu possa saber a respeito de Deus está registrado nas Escrituras. O que Deus quer para as nossas vidas, nós vamos ver isso hoje, está registrado nas Escrituras. Agora olha aqui para mim, tanto você aí em casa, quanto os irmãos aqui no salão. O que nós temos visto ao longo dos anos, não é só nossa época, nossa geração só, mas ao longo dos anos, obrigado, mano, ao longo dos anos, é que há desvios da palavra de Deus. Há ensinos que se desviam das Escrituras. E aí, quando nós desviamos a nossa fé do verdadeiro ensino das Escrituras, nós complicamos e nós manchamos a nossa fé que deve ser pura no Evangelho, e nós maculamos o nome do Senhor, de certa forma. No sentido de que há muita gente falando de Deus, não é? Aqui no Brasil, aqui mesmo na nossa rua aqui, ó, quantas congregações temos? E temos muita gente. Você liga a televisão, tem muita gente falando de Deus. Você liga o rádio, tem muita gente falando de Deus. Muita gente escrevendo sobre Deus. E cada um escrevendo de uma maneira que você não sabe, porque às vezes eles entram em conflito, os ensinos. E alguém pode dizer, mas existe tanta confusão, é uma só Bíblia. Porque existe, um cara chama que o certo é ir para a esquerda, para a direita, o outro fala que é para a esquerda, um diz que é para cima, outro diz que é para baixo. E como eu posso saber? Obrigado, mano. Então, é isso que eu estou tentando dizer para nós aqui, que a inspiração não está na explicação simplesmente, mas é o texto que é inspirado. Por isso o pregador precisa ser fiel ao texto.
e não querer que o texto diga o que ele gostaria de dizer, mas o que o texto está dizendo. E a gente pregar o que o texto está dizendo, e não o que eu gostaria que o texto dissesse. Eu pego um versículo e falo daquele versículo sem o contexto daquele versículo. E aí eu vou criar problemas. Então vamos ler o Salmo 19 aí, que eu quero falar sobre algumas coisas desse Salmo 19, tremendos salmos. Nós vamos ler aí. Ricardo, pega esse microfone e coloca lá com o irmão Carlos, Antônio Carlos. Por causa da tradução da Bíblia dele aqui, eu vou ler na minha tradução, depois ele vai ler na tradução dele, tá, irmão? Salmo 19, versículo 7, 8 e 9. Ele vai ajeitar ali. Então, semana passada eu falei sobre a autoridade das Escrituras. E hoje eu vou falar sobre a suficiência das Escrituras. Salmo 119, versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Eu vou ler só mais esse aqui, o versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Versículo 11. Por elas o seu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Então, do versículo 7, irmão, até o versículo 11, né? Lê para nós aí. Agora foi, sim. Glória a Deus. 7, né? A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre baseia na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doce até do que o mel mais puro. O Senhor, os teus ensinamentos, dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Que maravilha, né? Salmo 119 Salmo 19 está falando para nós a respeito da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Ela dá alguns nomes à palavra de Deus e fala o que produz a palavra de Deus em nós. O que essa palavra produz nas nossas vidas, né? Então, eu anotei aqui 4, mas tem muitas coisas que o texto fala. 4, tem mais coisas a respeito da palavra de Deus que ela fala, mas eu alistei aqui 4. O versículo 7 diz: a lei do Senhor. A lei do Senhor. O outro versículo diz: os preceitos do Senhor. E depois o outro versículo diz: os mandamentos do Senhor. Não é isso? Então, a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então está dizendo que essa palavra é lei do Senhor, é do Senhor, não é de alguém, não é da religião tal, é do Senhor. Esses preceitos,
é do Senhor. Esses mandamentos é do Senhor. Estes preceitos, esse testemunho é do Senhor. Então, a suficiência das Escrituras, elas bastam para nós, porque elas pertencem ao Senhor. Não é mandamento de homens, do líder. Quando o pai está ensinando o filho a palavra, não é a palavra do pai, é do Senhor. Quando uma esposa, ela faz determinadas coisas na sua casa, a explicação por que ela está tendo aquele comportamento com o seu marido, ela precisa explicar aquele comportamento para com o seu marido, porque ela está obedecendo uma lei que é do Senhor. Quando o marido também, entendem? Então, nós devemos ter essa confiança naquilo que nós estamos lendo, porque isto que nós estamos lendo é lei do Senhor, é testemunho do Senhor, é mandamento do Senhor, é testemunho do Senhor. Interessante que o texto não fala, é o testemunho de Deus, mas é o testemunho do Senhor, deixando para nós que existe uma relação aqui entre servo e Senhor, que não é uma palavra simplesmente que eu possa ou não apegar, obedecer, seguir, é do Senhor, não é? E outra questão que nós vemos aí, não só ele está dizendo o nome da palavra, né, dando alguns nomes, lei, testemunho, preceitos, mandamentos, e dizendo de quem são esses preceitos, de quem são essas leis, de quem são esses mandamentos, e de quem são esses testemunhos, é do Senhor. Mas está dizendo o que é que esses testemunhos, o que esta lei e que esses preceitos produzem em nós. Olha aí o primeiro, a lei do Senhor, ela é o quê? Como que diz aí o versículo 7? A lei do Senhor é perfeita. Olha o caráter da lei do Senhor. Ela é uma lei, é lei do Senhor. E como é essa lei? Perfeita. Ou seja, não tem erros, não tem falhas, não tem assim, alguma coisa que não seja fiel. Os carros aqui na porta. Não é? O texto está dizendo, a lei do Senhor, não está faltando alguma coisa. A lei do Senhor é perfeita. Olha o que diz aí, os testemunhos do Senhor é o quê? O que está escrito aí? Os testemunhos? Não é isso? É os testemunhos mesmo? Isto, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. É que a palavra, dependendo de quem fala, a gente acredita nela ou não, não é verdade? Um mentiroso fala, você fica meio em dúvida, não é? Um hipócrita fala, você fica meio em dúvida. Mas o que o Senhor está dizendo é que você pode colocar confiança no que eu estou dizendo para você. Porque há situações que o mandamento do Senhor é contra nós para ser a nosso favor. Às vezes Deus fala uma palavra que parece ser contra nós, mas é ao nosso favor. Quando Ele diz assim, se te bater numa face, dá a outra. Parece que é prejuízo. Não é? Se te chamar a caminhar 1 milha, vai 2, parece que é prejuízo para nós fazer isso. Seria melhor se bater na minha face, eu bater na dele. Olho por olho, dente por dente, né? Mas o que a Bíblia está dizendo, pode confiar na palavra do Senhor. Ela é do Senhor, mas ela é digna de confiança. Não tem erros. Algumas pessoas dizem o seguinte, é palavra de homem. Não, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ela é digna de confiança. Outro aspecto da palavra de Deus aí, está falando. Os preceitos do Senhor, como são os preceitos do Senhor? Justos.
Os preceitos do Senhor é justo. Não existe nenhum mandamento, nenhuma palavra de Deus que seja injusto. Que Deus está fazendo algo que não vai ser bom. Os preceitos do Senhor não são injustos, são justos. É correto. E, quarto lugar, os mandamentos do Senhor é o quê? Preciosos. Né? É caro. Em outro lugar vai dizer que é limpo, límpido. Não sei em qual Bíblia fala assim. Os mandamentos do Senhor são preciosos, são límpidos, não está sujo, não está cheio de mácula. Aí você diz assim, tá bom, mas existem pregações, ensinamentos, todas elas são corretas? Gostaria que fosse. Gostaria que fosse. Que todo mundo que fala sobre Deus está falando de maneira límpida, justa, confiável, perfeita. Seria tão bom, né? Se todo mundo fosse, que quando a gente fosse falar a palavra de Deus, a gente falasse de maneira que fosse assim. Mas antes de começar a tecer qualquer outro comentário, eu quero falar então, aqui, o que ela produz em nós. Primeiro, ela é a lei do Senhor, o mandamento, os preceitos, os testemunhos, e tudo isso é do Senhor, e é perfeito, é confiável, é justo, é precioso, é caro, não é? E o que ela produz? A lei do Senhor é perfeita e... Como é que diz aí, versículo 7? E nos dá vigor, nos dá força, nos dá novas forças. Em outra tradução fala, restaura a alma. Por que as pessoas vêm para... Como é que é, pastor Manuel? Revigora a alma. Por que as pessoas vêm para as igrejas, e a alma delas ainda continua toda bagunçada? Por que a alma das pessoas, quando ouve a palavra de Deus, não é transformada? Porque muitas vezes não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Está falando de versículos, mas não da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é perfeita. E o que acontece? Restaura a alma, revigora a alma, dá novas forças para a alma. Então, o que Deus está dizendo é assim, quando a palavra de Deus, você se expõe à palavra de Deus, essa palavra vai dar novas forças para a sua alma, vai restaurar a alma. Segunda coisa que fala aí, os testemunhos do Senhor são confiáveis e o quê? O que ele produz? Olha que maravilha! Essa aí eu acho que é isso mesmo, da sabedoria, não é? As pessoas simples. Imagina, ele está dizendo que uma coisa é conhecimento, não é isso? Outra coisa é sabedoria. Conhecimento você tem que ler, fazer estudos, fazer pesquisas, não é isso? Você adquire conhecimento. Mas quantas vezes você conversa com uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem o quê? Sabedoria. E a Bíblia está dizendo que quando eu me exponho à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, e eu obedeço os mandamentos do Senhor, essa palavra de Deus vai me tornar sábio. Ela vai produzir em mim o que? Sabedoria. Quem dera se todos os cristãos fossem sábios. Não é isso que a gente vê na vida. Qual que é o problema? É as Escrituras? Ou talvez o jeito que eu estou lendo, o jeito que eu estou ouvindo alguém falar das Escrituras, que não está me tornando uma pessoa sábia, prudente, inteligente, não é? Então a palavra de Deus precisa produzir isso em mim. E ela vai produzir? Vai, se for a palavra de Deus. Mas se não for a palavra de Deus, vai produzir gente tola, imbecil, arrogante, presunçosa, religiosa e não sábias. E quarto aí, o que ela produz? Os mandamentos do Senhor são límpidos ou preciosos. E o que acontece? Qual que é o 8? Alegra o coração, não é?
traz alegria para o coração. Tanta gente triste na igreja, né? Quantas vezes nós estamos tristes na igreja? Eu, muitas vezes, né? Minha irmã outro dia falou assim: você está muito triste. Outro dia eu fui na casa dos irmãos aqui e falei assim: pastor, você está muito chamando a culpa demais para você está muito triste, né? E por quê? Porque às vezes, ao invés da gente prestar atenção na palavra de Deus, a gente fica prestando atenção no que está acontecendo em volta. A gente fica prestando atenção no cara, naquela outra, na situação, mas está dizendo o seguinte, a Bíblia: se você se curvar à palavra, isso vai produzir em você alegria. Não importam as circunstâncias. Você olha para a palavra de Deus e você passa um tempo, hoje nós estamos lendo Colossenses, cada um ia lendo Colossenses, eu falei, gente, mas que texto maravilhoso de Colossenses. A gente lendo os versículos, cada um ia lendo um versículo, e ninguém pregou, ninguém falou do livro de Colossenses, só leu. Só a prática de ler o texto, aquilo foi trazendo alegria, força, ânimo para o coração da gente quando a gente lê a Bíblia. Mas hoje em dia as pessoas não leem mais a Bíblia. Lê versículos, mas não lê a Bíblia. Não pega a Bíblia para ler, para estudar, para examinar, para ver o que Deus quer falar conosco através dela. Então, para meditar na palavra, trazer para dentro do coração e pensar nela, né? Medita na palavra de dia e de noite. Examine as Escrituras, mas a gente não quer. Então, tudo o que Deus quer te dar, tudo o que Deus quer que você saiba, está nas Escrituras. Agora eu quero gastar aqui 3 minutinhos para falar sobre isso com você. O que eu tenho visto no nosso meio evangélico são pessoas vindo para a igreja querendo respostas. Não são os ímpios, os próprios crentes. Nós que deveríamos ser respostas para as pessoas, ter respostas para as pessoas, a gente vem para a igreja querendo respostas extras. Respostas extras. Nós fechamos o livro e nós falamos assim: você, pastor, fala para mim o que é que Deus tem para mim. Você, bispa, fala para mim o que Deus tem para mim. Nessa igreja eu não consegui ouvir o que Deus tem para mim, vou naquela outra lá, porque lá tem os irmãos que revelam para mim. Respostas extras. Eu vou lá no monte, ficar 7 dias de jejum lá no monte, para ver o que Deus vai falar para mim. Respostas extras. Ele fecha a Bíblia, que é digna de confiança, que é perfeita, que é revelação de Deus para ele, mas ele não quer o que está escrito, ele quer umas respostas extras. Antigamente, essas pessoas iam nas pessoas que liam as mãos. Não tem aquelas pessoas que liam a mão do outro? Dá sua mão, deixa eu ver como é que é seu futuro. Tem umas linhas, estica a mão aí, irmão. Estou vendo umas linhas aqui, que vai para lá, que vem para cá. Assim você vai casar com esse, estou vendo um homem, estou vendo uma mulher, estou vendo um filho, estou vendo um trabalho. Sabe, antigamente as pessoas iam nesses lugares para saber sobre isso. Eu quero um corpo fechado, então eles iam em determinados lugares para fazer determinados trabalhos, para fechar o corpo, para ele não ter doença, para conseguir uma namorada, para conseguir um namorado. Mas sabe onde eles estão vindo agora? Para a igreja. Porque nós fechamos a Bíblia e estamos prometendo coisas extras para elas. Que Deus vai fazer coisas extras para a vida delas, fora do que está escrito. Que eu vou dizer o que vai acontecer amanhã, no futuro para ela. Elas querem saber o seguinte: pastor, eu trabalho em Brasília ou em Anápolis? Tem 2 propostas, o que Deus quer para mim? Isso não está na Bíblia. Então eu vou fazer a campanha para ver se eu consigo respostas extras. Laine, abre lá, por favor. E quando eu vou buscar respostas extras, sabe o que vai acontecer? Eu vou encontrar quem fala essas respostas extras. E aí, eu vou dizer para você: vem aqui fazer as 68 semanas, que o que você quer vai acontecer. Mas isso de 68 semanas, não está escrito aqui.
Pega o lenço ungido, pega a cueca sagrada, o perfume não sei de onde. A oração que é feita em Israel, estou indo para Israel agora, faz uma lista de oração aí, e cada um que colocar o nome na lista, aí é tantos reais, eu vou levar lá em Israel. Mas isso não está escrito isso na Bíblia, mas eu quero uma solução, e o cara está falando que Deus vai dar essa solução para mim, e se eu fizer isso vai acontecer. Aí eu saio das Escrituras, aí eu saio da palavra, e para que minha igreja possa encher, eu preciso falar isso para as pessoas, porque está todo mundo atrás de solução rápidas, mágicas, e que se eu falar para elas, que se elas virem aqui na igreja 7 semanas, e orar e buscar, Deus vai dar. Mas isso não está escrito que é assim. Não está escrito que é assim. Então o que eu faço? Eu saio das Escrituras, porque eu não quero ler esse versículo aqui, por exemplo. Abre aí, 1 Pedro. Eu não quero ensinar para as irmãs, e nem falar para as irmãs que está com problema no casamento, abrir 1 Pedro, capítulo 3. Porque está escrito lá na Bíblia o que é como que deve ser uma esposa para com seu marido. Eu não vou falar aqui como que deve ser, só vou ler o texto. 1 Pedro capítulo 3. Pastor, como que conserta o meu casamento? Vem aqui para o monte. Vou para o monte fazer 3 semanas de oração para Deus consertar meu casamento. Não é assim que a Bíblia ensinou como é que conserta casamento. Não é ir lá para o monte ficar lá jejuando. A gente tem que jejuar, a gente pode orar no monte, não tem problema, eu vou para o monte orar. Mas a Bíblia fala como é que conserta casamento. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, não é que se ele é ímpio não, é se esse marido está desobedecendo a palavra de Deus, que ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa, que ele vai ver em você a beleza, não de estar nos enfeites exteriores, como no cabelo trançado, nas joias de ouro, roupas finas, ao contrário, que a sua beleza esteja no interior, que não perece, na beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam as suas esperanças em Deus. Ela se sujeitava cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Mas eu não quero ensinar você a fazer isso, porque o que Deus quer para a sua vida está escrito. Tudo que você e eu precisamos saber de Deus para a nossa vida está escrito. Não está escrito assim: você vai trabalhar de noite ou de dia. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para eu trabalhar de noite ou de dia. Não está escrito isso. Casar com a loirinha ou com a moreninha? Não está escrito isso. Olha, se não está escrito isso, significa que você tem o direito de escolher. Você quer a loirinha ou a moreninha? Você gosta mais de loirinha ou de moreninha? Você quer morar em Brasília ou em Anápolis? O que está escrito é qual tipo de patrão você vai ser, qual tipo de funcionário você vai ser, está escrito. Está escrito o tipo de marido que você tem que ser e o tipo de mulher que você tem que ser. Está escrito. Mas eu quero ir para a igreja para ver se Deus fala, se é para ir ou não ir. Deus não vai falar. Porque isso não é importante, isso é a sua responsabilidade. Mas é mais fácil eu enganar os meus ouvintes, para falar com eles: eu estou sentindo de Deus aqui, que tem pessoas aqui no nosso meio que está com problema. Olha, gente, pelo amor de Deus, quem de nós aqui que não está com problema? Significa que Deus não revela para a gente? Revela, mas não tem assim, sexta da revelação. Pode ser quinta, pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser em setembro, pode ser através da irmã que foi na sua casa. O que não existe é essa fábrica
de voz de Deus que está destinando o que é que cada um tem que fazer no seu dia a dia. O que você e eu precisamos fazer é acreditar, aos meus mandamentos aqui, meus textos. Deixa um pouquinho, depois eu pego. O que precisa acontecer, sou eu e você acreditar nas Escrituras. Ler a palavra e obedecer a palavra. Outro dia eu estava com uma crise. E aí Deus fala comigo, e eu lutando, Deus fala comigo, por que você não fala comigo? Aí Deus falou, Robson, é o seguinte, seu problema é desobediência, é o que está escrito, meu filho. Pratica o que está escrito. Obedeça o que está escrito. Não, mas Deus, faz alguma coisa extra. Não, não tem coisa extra. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, a palavra de Deus diz que os homens teriam coceira nos ouvidos para não querer ouvir a palavra, mas iria amontoar para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então a palavra de Deus essa noite, a grande pergunta é o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus é suficiente para direcionar o nosso viver, ou a gente precisa de alguma coisa extra? Será que as Escrituras é suficiente? Deus está aqui, por quê? Porque as Escrituras dizem, não é porque nós sentimos. Fui naquela igreja lá, é fria, por quê? Não vi ninguém dando glória a Deus. Não, a Bíblia não fala que uma igreja é fria ou quente, porque alguém está, aqui tem um grande movimento. Ninguém sabe qual é a temperatura, porque nós não temos medidores de temperatura espiritual. Existe medidor de temperatura espiritual? Não temos. O que temos é o fruto do Espírito, se tem amor, compaixão, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É assim que mede a temperatura de uma igreja local, se ela é generosa, se ela é bondosa, se ela é verdadeira, se ela é honesta, se ela é honrada. Mas não é o tamanho do nosso grito, não que nós não possamos gritar, porque a Bíblia diz para a gente louvar a Deus com brados de júbilo, com festas. Então, nessa noite, a palavra que eu tenho para nós é: cuidado para que a gente não ande atrás dos extras. Concluindo, um rapaz chegou para mim hoje e perguntou assim, disse assim para mim: eu estou precisando de oração. Eu perguntei, devolvi com uma pergunta, respondendo ele: você precisa de receber oração ou você precisa de orar? Ele diz: ambos os dois. Que bom, posso orar por você, com certeza. Qual é o motivo que você quer que eu ore por você? O rapaz me disse: não, é porque minha vida está muito zicada. Eu falei: é? O que foi? Não, eu estou machucando muito no campo, jogador de futebol. Estou machucando demais no campo. Estou errando muito gol. Estou dando uns passos errados. Eu falei: não, mas não é de oração que você está precisando de treinar. Está precisando de treinar. E a respeito de você machucar e não machucar, oração não serve para isso. Para eu orar por você e você não machucar. Porque se fosse assim, nenhum crente machucava. Porque crente ora muito, né? Pelo menos deveria. Acho que você está precisando de um pai de santo, não é de um pastor. Você está precisando de ir no terreiro fazer uma oferenda e não de um pastor. Sabe o que a gente está fazendo com os nossos cultos, irmãos? Verdadeiras sessões espíritas. Prometendo às pessoas que as nossas orações são como que uma proteção contra o roubo do carro dela, contra doenças. E não é isso. Nós cremos na cura divina, nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus livra, mas nós não oramos, a nossa igreja não se abre prometendo para as pessoas: vem para cá que a sua vida financeira vai melhorar. Esse não é o propósito do Evangelho. Imagine Jesus lá na cruz e alguém te pergunta: Robson, quem é? Eu vou dizer: é Deus que se fez homem, que está aqui no nosso lugar. Aí ele pergunta: para quê? Para que você possa comprar sua casa nova, para você ter um carro melhor. É para isso que Jesus morreu? Jesus morreu na cruz para mudar a minha vida, para me tornar sábio, sim, inteligente, como diz a palavra, saber guiar minha vida. Quando eu
escolher um casamento ou com a loirinha ou com a moreninha, eu vou saber lidar como ser marido. Eu vou abrir uma empresa, Deus não vai falar se é de relógio ou se é de vender carro, mas seja vender relógio ou vender carro, a maneira como eu vou vender e como eu vou lidar, Deus ensina, a palavra de Deus ensina. Estou em dúvida qual emprego entrar, a palavra de Deus não está preocupado em qual emprego você vai entrar, mas que tipo de funcionário você vai ser. E quando houver alguma coisa específica, não precisa ir atrás de profetas. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você e você vai ter certeza que é sim ou que é não. Específico, não tem uma regra. Não tem uma regra. O que Deus quer para você, Ele vai falar com você. Amém, irmãos? Que essa palavra de Deus seja a palavra de Deus para nós. E que nós saibamos ler as Escrituras e obedecer a palavra e que ela seja suficiente para nós. Em nome de Jesus. Eu quero, não sei quantas pessoas estão ali, quando eu abri tinha 2, pode ser que tem 2 ou 3. Sai e volta. Todas as quinta-feiras nós estamos aqui para te ensinar a palavra. Que você tenha sede da palavra, desejo de aprender a palavra. Nós estamos aqui, não importa a quantidade, importa é que se você quer aprender a palavra de Deus, e não ser espectadores, assistentes da palavra, né? Mas alguém que geme, chora e deseja aprender as Escrituras, que Deus possa produzir isso em você, porque do contrário, se a gente for consumidor da fé, sabe, nós não vamos crescer. O que a gente precisa é ter, como diz a palavra, doce é a sua palavra para mim, Senhor, e por ela o teu servo adquire conhecimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. Produza em nós vida, produza em nós transformação, por meio dela. Ela que é a espada que penetra até o ponto de dividir, tua espada que traz discernimento, tua palavra que traz sabedoria, ela que é digna de toda confiança. Quero aprender a confiar na sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma canção e nós estamos encerrados. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Todo mundo. Se as tristezas dessa lida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Não temas, jejuando, confiando e
confessando, segura nas mãos de Deus e vá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura nas mãos de Deus. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura nas mãos de Deus e vá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Amém. Deus abençoe aqui os irmãos. Obrigado, queridos. Deus fortaleça cada um.